Eu gostaria de compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus nessa noite de Natal, e para isso eu gostaria que você abrisse aí no texto de Lucas. Abra aí o texto do Evangelho segundo Lucas. Lucas, o médico que escreve esse Evangelho, também vai escrever o livro de Atos e depois vai acompanhar o finalzinho da vida do apóstolo Paulo, tá bom? Abra aí o texto comigo. Lucas capítulo 1. Eu leio a partir do verso 26. Esse texto vai falar a respeito do nascimento de Jesus, mas antes, aqui o anjo está conversando com a Maria, tá bom? E certamente esse texto vai ser importante para nós nessa noite. Lucas 1, de 26 a 38, diz assim o texto sagrado: No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Verso 28. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, o seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu a um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês, para que aquela que diziam ser ela estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a sua palavra. E o anjo se ausentou dela. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos porque o Senhor nos ama. Graças te damos porque o teu Espírito fala ao nosso coração. Graças te damos porque o Senhor enviou Jesus como prova do teu amor. E nós, ó Deus, nessa noite de Natal, queremos celebrar ao Senhor. Queremos dizer que o Senhor é o nosso Deus. Queremos declarar que cremos nas tuas promessas. E que nós que andávamos em trevas, encontramos a Jesus, a maravilhosa luz. Permita, ó Deus, que nessa noite o nosso coração seja tomado pela presença do Senhor e que o Senhor mesmo fale ao nosso coração. Edifica, ó Deus, a tua igreja aqui reunida, os nossos irmãos que estão em suas casas e as nossas crianças que nessa hora estão aprendendo mais da tua palavra. Sê conosco, Senhor, sê com aqueles que estão em viagem, aqueles que estão passando momentos difíceis nessa hora. Oramos também por aqueles que estão de luto, oramos por aqueles que estão enfermos e colocamos, ó Deus, a nossa vida e o nosso coração diante do Senhor, porque somente o Senhor tem salvação e solução para todas as nossas dificuldades. É em Jesus e por Jesus, para a glória de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Meu tema hoje é Nasceu o Salvador. Você acompanhou aí a leitura do texto e a partir do versículo 26, você viu que o anjo Gabriel veio conversar com Maria. E veja que o anjo, ele vem enviado da parte de Deus e ele vai na direção de Maria para conversar com Maria. E tem muitas experiências e até muitas pessoas que dizem que nós, cristãos evangélicos, não gostamos de Maria. E isso é um absurdo, isso é um grande equívoco. Nós amamos a irmã Maria e nós damos graças a Deus por conta da sua pureza, inclusive.
Porque se ela não fosse pura, ela não poderia receber o Filho do Altíssimo, aquele que viria para esmagar a cabeça da maldita serpente. E veja que ela fica completamente atemorizada, e ela fica preocupada, porque ela fala o seguinte: olha, eu sou virgem, eu sou desposada, eu estou no processo de noivado, eu ainda não conheço o tal do José na sua intimidade. E veja que isso é muito importante, porque a promessa bíblica diz para nós que o Messias viria de uma virgem. E aqui nós temos mais uma promessa de Deus que se cumpre. E aí depois temos essa expressão aí no verso 37, que para Deus não existem coisas impossíveis de acordo com as suas promessas. Então veja, a promessa de Deus que o Messias, aquele que é puro e santo, viria da virgem, de fato aconteceu. A mensagem de que ele viria por meio de uma mulher e que o verbo de Deus encarnaria na humanidade, de fato e de verdade aconteceu. Tudo isso para dizer para nós que no Natal a mensagem que deve falar muito ao nosso coração é que nós não estamos sozinhos, e de que o Emanuel de Deus, o Deus conosco, está presente entre nós, nos tirando das trevas e nos fazendo ver a luz de Deus. E mais uma vez nós temos uma promessa bíblica, na realidade dezenas de promessas bíblicas sendo completamente cumpridas pelo Senhor. E o anjo que vem falar com a Maria é o anjo Gabriel, e é muito interessante esse detalhe. Até essa semana o Lucas falava comigo que nós precisamos falar um pouco mais a respeito dos anjos. Veja que esse anjo, ele vem da onde? Ele vem da parte de Deus. Parênteses aqui doutrinário. Satanás, o que ele era, segundo a Bíblia? Um anjo. Um anjo do quê? Um anjo de luz. E ele queria roubar toda a luz que está ao redor dele. Por isso que a Bíblia também vai dizer que nós precisamos provar os espíritos, porque também os espíritos enviados e os anjos enviados por Satanás estão também trabalhando, correto? Então veja que esse anjo vem da onde? Vem da parte de Deus, e quando vem da parte de Deus, fala as coisas de Deus, a mensagem de Deus. E qual que é a mensagem de Deus? Maria, você foi agraciada, você foi a grande favorecida, o Senhor é contigo, minha irmã. Deus vai te abençoar e você será portadora do Messias. E veja que interessante, ela fica perturbada aí no versículo 29, ela fica meio que agitada e ela fica pensando como vai ser tudo isso, e ela fica tentando encontrar explicações para essa saudação, mas aí o anjo enviado da parte de Deus traz uma explicação. Outro detalhe: toda vez que nós ouvimos a voz de Deus, seja por meio de qualquer pessoa e de qualquer criatura de Deus, sempre tem que ter o quê? Explicação. O nosso culto a Deus é um culto extremamente emocional, ou é um culto quê? Racional. Nós precisamos entender a mensagem de Deus. Veja que o anjo não fala uma língua angelical no sentido de que a Maria não vem entender. O anjo que veio da parte de Deus percebeu que a tal da Maria estava o quê? Preocupada, como a gente brinca, né? Pensando lá com seus botões. Ela fala assim: deixa eu esclarecer um pouco essa história aqui. Ô Maria, não temas. Então a mensagem do Natal para nós é o seguinte: irmãos da Igreja Batista Nova Canaã, século 21, finalzinho de 2022, não temas, porque vocês acharam graça diante do Senhor. E você vai falar assim: eu não sou Maria, mas você e eu somos chamados a acolher e receber o Cristo no nosso coração. Maria acolhe Jesus no seu ventre, e nós acolhemos a Jesus no nosso
coração. Então veja, nós também somos agraciados por Deus. Essa expressão de Maria, e que Maria recebe, você foi muito favorecida, você recebeu uma bênção maravilhosa de poder gerar o Messias. E nós podemos falar o seguinte: nós temos a maior bênção de acolher, de receber o Messias no nosso coração, porque o nosso coração, convenhamos, não era um coração muito agradável, correto? O que os profetas disseram? Que o nosso coração é duro, e Deus vai lá e faz um transplante. Qual que é a mensagem do Natal, senão que Deus está transformando o nosso coração, tirando de nós esse coração endurecido pelo pecado e colocando em nós um coração que pulsa, que bate de acordo com o ritmo da graça de Deus. Bonito isso, hein? Ficou poético, né? O nosso coração que era, pedra, agora se torna um coração maleável. Essa é a mensagem. Nasceu o Salvador. Então nasceu aquele que veio nos salvar das nossas inclinações pecaminosas. E o anjo diz assim ainda no verso 31: eis que você conceberás e dará luz a um filho, e esse filho será chamado de Jesus. O seu nome será chamado de Jesus. Então, Maria, você não tem escolha. Veja que falava com Natália hoje e falava o seguinte: olha, todos nós temos a opção de escolher o nome do nosso filho, correto? Escolhemos. Você vai lá e escolhe o nome do filho. Maria não teve essa possibilidade. Maria, é o seguinte: você vai colocar o nome do menino, e o nome do menino vai ser Jesus. Se fosse com alguns de nós, o que a gente ia falar com o anjo? Ô anjo, veja bem, eu já tenho uma lista, eu já fui lá no Google, eu já pesquisei os nomes. Agora veja aqui comigo que Maria, ela entende o propósito de Deus, e ela fala o seguinte para nós aí no versículo 38, e ela dá essa resposta ao anjo: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Em outras expressões, eu sou serva de Deus e quero fazer tão somente a vontade do Senhor. O que é Natal para nós? Quando nós falamos assim: Deus, eu recebo o teu amor, e que seja feito não como eu quero, mas como tu queres. Essa é a mensagem do Natal. Nasceu o Salvador. Não é do jeito que nós queremos, não é do jeito que nós pretendemos, não é de acordo com a nossa vontade, não é de acordo com a nossa perspectiva, com os nossos projetos, com a nossa ideia, não, porque isso deu errado lá no Éden. A primeira mulher, Eva, nós veremos ela na glória, amém? Sim ou não? Sim. Ela foi redimida? Foi. Mas por conta de Eva veio a condição da desobediência. E como Deus está intervindo na história para mudar o curso da história, se por meio de Adão veio a rebeldia e veio a desobediência, por meio de Jesus vem o quê? A obediência. Então a mãe de Jesus precisa obedecer quem? A voz do Senhor. Então o que ela fala? Aqui está a serva do Senhor, e que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Sabe o que acontece hoje? A gente fica olhando o Natal por outras perspectivas. Eu tenho um pouco de dificuldade com isso. Vamos pensar, pastor, no Natal a partir de outras perspectivas. Não, a perspectiva do Natal é que Deus nos ama, enviou Jesus, e nós deveríamos estender os nossos braços aos céus e falar o seguinte: obrigado, Senhor, por um grande presente. E aí eu gosto do Tim Keller, quando o Tim Keller fala o seguinte: o mundo não poderia salvar a si mesmo, por isso ele enviou Jesus. E essa é a mensagem do Natal. Nós não conseguiríamos por nós mesmos nunca alcançarmos a salvação, e ele nos amou, e por isso ele enviou Jesus. E a mensagem de Maria deveria provocar em nós inquietação. Quer ver? Maria diz assim: aqui está a sua serva, eis-me aqui. Em outras palavras, é a mesma expressão de Isaías, né? Eis-me aqui, eis-me aqui. Convenhamos, quantas vezes nós falamos eis-me aqui? Dentro do plano redentor de Deus, dentro da proposta de amor de Deus, diante das promessas de Deus. E aí o anjo está falando o seguinte: vocês precisam crer no Deus que faz coisas impossíveis. E essa é a mensagem do Natal.
Seria impossível o Jefferson se salvar por si mesmo. Seria impossível você que me ouve se salvar por si mesmo. Seria impossível o mundo desfrutar da paz por si mesmo. Por isso ele enviou Jesus. Então não existe coisa impossível para Deus. E aqui nós estamos para falar o seguinte: eis-me aqui, Senhor. Nós estamos aqui para viver coisas impossíveis. Aleluia. Nós queremos viver coisas novas. Nós queremos que 2023, Senhor, seja de acordo com a Tua palavra, e que se cumpra a Tua palavra. E aí vai chegando no final do ano, não sei você, mas a gente vai pensando assim: o que será que vem ano que vem? Ó, ficou bem redundante, né? O que vem, ano que vem. Você fala assim: vamos fazer uma lista? Eu falava com meu irmão hoje, na hora do almoço. Falei: qual que é a lista para o ano que vem? Qual que é a meta para o ano que vem? Aí ele falou: eu pretendo fazer isso. E você? Eu falei: eu quero fazer isso, cara. Preciso voltar para a academia. Não vem falar de regime hoje, hein? Diga-se de passagem, não é hora de falar de regime, hein? Aí brincando com ele, eu falei assim: sabe qual que é a pauta para o ano que vem? A pauta é aquilo que eu aprendi com Maria. O que você aprendeu com Maria? Eis-me aqui, Senhor, não seja como eu quero, mas seja como Tu queres. Senhor, quando eu me encontrar numa situação de grande dificuldade no ano que vem, que eu possa lembrar dessa palavra, que o Senhor é o Deus do impossível. Tem alguém desempregado e a situação econômica não é favorável, mas vamos orar, porque Deus vai reverter esse quadro no nome de Jesus. Tem uma pessoa enferma, vamos clamar com autoridade, com poder e com confiança, com obediência na palavra do Senhor, crendo que Ele vai sustentar essa vida em nome de Jesus. Vamos orar para que a nossa igreja cresça, avance, e mesmo em meias dificuldades e lutas nas quais nós estamos inseridos, nós viveremos o tempo de Deus, e a nossa palavra vai ser sempre essa: que se cumpra em mim, que se cumpra na nossa igreja, se cumpra na minha família a vontade do Senhor, e que seja como Ele quer e não como eu quero. Porque Jesus, no Getsêmani, quando ele vai ser apanhado pelos soldados cruéis, ele vai ter o seu momento de oração, e ele ensina isso aqui. Qual que foi a oração de Jesus? Pai, se possível, passe de mim esse. Pai, se possível, em 2023, que eu não veja violência. Pai, se possível, em 2023, que não me falte recursos. Pai, que em 2023 eu não tenha nenhum problema, nenhuma discussão, que ninguém bata no meu carro, que eu não encontre nenhuma circunstância assim adversa. Pai, se for possível, passe de mim o cálice, mas que seja feita a Tua vontade, não a minha, não como eu quero, mas como Tu queres. E sabe qual é a coisa mais impossível, irmãos? A gente encontrar salvação por nós mesmos. E aí vem o Natal e diz para nós assim: você só pode celebrar, você só pode cantar, e você só pode falar da noite santa, porque Jesus nasceu e veio ao mundo para te salvar e te resgatar. Louvado seja Deus por isso. Não sei você, com a sua família, qual foi o momento de emoção, mas ontem, por exemplo, eu estava com a minha família, e ali eu vindo o meu filho, e aí eu fiquei olhando o meu sobrinho, e falei: obrigado, Senhor, porque a mensagem do Evangelho chegou até nós. E aí nós estávamos reunidos na casa dos pais da Natália para a oração, para o momento de ceia, e comecei a me lembrar das coisas lá do passado. Eu falei assim: que alguém hoje não peça para orar porque eu estou emotivo. Pensei no meu coração. Aí meu filho levanta a mãozinha e fala assim: quem vai orar aqui sou eu hoje. E meu filho faz oração de gratidão a Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça no inferno, mas tenha a vida eterna. Mensagem do Natal. Aí hoje eu fui para a casa da minha mãe,
Aí estavam lá as minhas 2 sobrinhas, o meu filho e o meu sobrinho, 4 crianças, mas eu e meu irmão, é claro, 6, tocando terror na casa da minha mãe, fazendo a festa. A ceia fica pronta. E as 4 crianças fazem uma oração. O Natal para mim traz isso porque a minha família foi alcançada pelo Evangelho. Aí meu pai, que ainda não tomou uma posição, ele fala o seguinte: cadê o meu livrinho? Qual livrinho? Aquele livrinho lá da sua igreja. Você me dá todo ano. Você esqueceu? Falei, não, está na minha bolsa, não tive tempo ainda. Vou te dar. Porque hoje é dia 25, eu já li a história do Natal. Sabe aquela primeira música que nós cantamos? Eu agora sei o sentido do Natal. E o Natal para nós não é luzes piscando. O Natal é que nosso coração agora tem um farol, e a luz que brilha dentro de nós deve irradiar, e todos devem saber que Jesus nasceu o Salvador. E aquela expressão de Jó lá no Antigo Testamento: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. De fato ele nasceu e foi levado à cruz, e lá na cruz ele disse: Pai, perdoa esse povo, porque eles não sabem o que estão fazendo. Eles não sabem que eles estão entregando o Salvador. Tenha misericórdia, perdoa eles, ó Pai. E cá estamos nós, depois de 2020 anos, daquele momento, celebrando aquele que foi pendurado na cruz, aquele que ressurgiu ao 3º dia, aquele que deixou os lenços para trás e falou assim para a igreja: paz seja convosco. Sou eu, estou aqui, sou Jesus, estou no meio de vós. Glórias a Deus nas maiores alturas, que o nome dele seja glorioso. Olha a expressão do anjo aí no verso 32, o nome dele será grande. E quando o nome dele é proferido, é anunciado, é pregado, é proclamado, o nome dele promove transformações estruturais e promove uma avalanche de transformações. Glórias a Deus por isso. O nome de Jesus é o nome mais poderoso. Nessa semana tive que estar em 3 velórios, e o nome de Jesus traz consolo. Louvado seja o Senhor por isso. Essa é a mensagem do Natal. O nome de Jesus traz esperança. O nome de Jesus transforma a nossa vida. O nome de Jesus muda o destino da nossa vida. Nós que estávamos nas trevas, agora somos encaminhados para a luz. Nós que estávamos perdidos, fomos encontrados. E o nosso bom pastor Jesus pega o seu cajado e pega a gente lá pela garganta, e como o Ivan vai falar assim para nós, lá no Gogó, Ivan, lá assim, né? E Jesus vem trazendo a gente, fala assim: aqui, meu filho. Porque a profecia no Antigo Testamento falava que o Messias seria o guia, o pastor. Por isso que nós não estamos mais perdidos. Por isso que mesmo quando nós caímos e pecamos, o nosso Salvador vem, lembra daquele hino? E estende a sua poderosa mão. E a Bíblia vai dizer para nós que o justo não pode ficar prostrado, porque o Senhor o levanta. Essa é a mensagem do Natal. Não estamos sozinhos. Pastor, quando eu errar, Jesus vai estender a mão. Pastor, quando eu vacilar, lembra que Ele é o bom professor, manso e humilde. Ele vai cuidar de você assim, de uma maneira tranquila. Pastor, e quando eu cair, Ele te levanta. Se eu me esfolar, Ele te cura, porque o nome dEle é o nome acima de todo nome. E ao som do nome do Senhor Jesus, milagres acontecem. Famílias são transformadas, porque a mensagem do Natal é essa, e o nome dele é Jesus. Por isso que lá em Atos, Pedro vai dizer o seguinte: e não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. A salvação só está no nome de Jesus.
Interessante que Filipenses vai dizer que Deus o exaltou de tal maneira que deu a ele um nome que está acima de todo nome, para que ao nome dele todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, e todos glorifiquem ao Pai por meio do nome de Jesus. Gosto daquele texto que Paulo escreve a Timóteo, ele fala assim: olha, Jesus foi levado aos céus e todo joelho vai se dobrar diante dele, porque nasceu o Redentor, nasceu o Salvador, e não há nenhum nome mais poderoso do que o nome do Senhor Jesus. E por isso ele disse: eu vim ao mundo para salvar e buscar o pecador. Eu vim para uma humanidade em trevas, e eu vim para salvar uma humanidade enferma. O problema é que muitas pessoas dizem o seguinte: não, eu estou bem, estou são. Você encontrou com algum bêbado esses dias, hein? Saindo da casa da minha mãe, chega um cara lá, eu falo: o cara não está bêbado, ele estava trêbado, o bicho estava... Oh, tem uma moedinha aí, não sei o que. Primeira pergunta, eu falei para ele: você bebeu quanto? Aí ele falou para mim: só um corotinho. Só um. Fiquei imaginando: só um. Meu Deus. Só um. Comecei a conversar com ele para ajudá-lo e tal, não sei o que, mas o ponto da minha conversa com ele central foi o seguinte: eu falei assim: mas você não está muito correto, né? Eu falei: como assim? Eu falei: você está são? Ele falou: tô são. Eu falei: tá nada, tá mentindo. Tá bêbado, fala que sim, eu tô bêbado. Se você não falar que você tá bêbado, eu não vou te ajudar. Eu tava com dinheiro na mão para dar pro cara. Tem maionese? Tem. Vou arrumar uma maionese para você, mas vou dar um dinheiro para você. Mas fala para mim assim: eu estou bêbado. O que aconteceu? Adivinha? Se adivinhar, eu te dou um abraço depois do culto. Ele falou assim: não, eu tô são. Olha aí, eu vou andar certinho. Ele travou e foi aí certinho. Não tô bêbado. Eu falei: então você não merece o dinheiro, porque você falou que tomou um corote. Quanto que vem no corote? Não sei. Nunca tomei. Sei lá quanto. Mas é forte, né? Forte. 250 ml, 300, não sei. Tomou um daquele lá e falou que não estava bêbado. Tudo bem que esses caras aí já é total flex, né? O cara vai... Falei: não, fala para mim que você está bêbado. Falei: não, estou são. Se você está são, você não precisa de ajuda. Foi o que Jesus falou. Eu vim buscar os perdidos. Eu vim buscar os quebrados. Eu vim buscar aqueles que estão enfermos. Eu vim buscar pecadores. E quem se reconhece como pecador tem o Salvador. Agora, se você falar: não, estou são, então você não precisa do médico. Quando você está são, quando você está bem, você vai no PA, ali do Laranjeiras, fala para mim. Agora, quando você está ruim, uma enfermidade, com uma dor na lombar, você não vai lá? Porque você está precisando do médico. O que o mundo precisava? De um líder político? De um herói salvador que sentasse no trono de Davi e reinasse com poder bélico? Não, o mundo precisava do quê? O mundo precisava do Salvador, e nasceu o Salvador, é Jesus. E por isso esse nome, Jesus, significa nada mais, nada menos que Jeová é o Salvador, que é a raiz do nome Josué, do Antigo Testamento. Então o que significa Jesus? Olha como é poderoso esse nome. Jeová, ou Javé, é a nossa salvação. Qual que é a mensagem do Natal? O nome dele é Jesus. Nasceu o Salvador. Não posso salvar a mim mesmo, não posso salvar a minha família, não posso salvar a igreja e não posso salvar o mundo, mas Jesus pode fazer tudo isso e vai fazer, porque Ele veio com essa mensagem e Ele veio com essa missão e Ele vai salvar. Então o que nós precisamos proclamar nessa noite, nesse dia, nesse final de ano e em 2023? Que Jesus é o Salvador. E eu e você nos depararemos com pessoas sem esperança, com uma sociedade caótica, enferma, e que não reconhece que está enferma. Aí você precisa falar: reconhece aí que você precisa do médico. E o melhor médico nasceu pelo ventre de Maria,
para arrumar, ajustar o nosso coração. E finalizo a minha mensagem assim: se você entregar para Jesus o seu coração, você vai entregar um coração como? O que diz a Bíblia para nós? Não, calma aí. Quem aqui gosta de trocar presente? Quem gosta de ganhar presente? Trocar um presentinho. Eu cheguei aqui, antes de começar o culto, eu já ganhei uma camiseta bonita. Presente. Eu não tinha nada para entregar para a irmã que me deu um presente, mas ela me deu um presente. O que eu fiz com o presente? Peguei, subi lá na minha sala, falei, cara, linda, vou usar o presente. Mas eu não tinha nada para entregar. Mas aí, no Natal, o que a gente faz? Por conta do capitalismo, a gente troca presente, coisa boa, não é? Coisa boa trocar presente. Vamos pensar nessa analogia. O que nós podemos entregar para Deus, senão o nosso coração? E como é o nosso coração? Qual que foi a radiografia que Jesus fez no nosso coração? É do coração do homem que vem todas as suas mazelas. Então a gente entrega um coração inclinado às coisas da carne, corrompido. Quando a gente fala assim, eu estou fazendo aquilo que diz meu coração, eu fico com, dá até medo. Cuidado, o coração é enganoso. Deixa o coração solto e você vai ver que você vai parar no inferno. Agora, um coração transformado precisa ser colocado nas mãos de Jesus. Aí a gente pega, olha o presente. Você entrega um coração quebrado, pecaminoso nas mãos de Jesus, e Ele devolve um coração igualzinho dele, que faz a vontade do Pai. Essa é a mensagem do Natal. Essa é a troca. Você não merece, mas Ele te dá. Você nunca ia alcançar, mas Ele te dá. Qual que é a mensagem do Natal? Que Ele assim nos ama. Nasceu o Salvador. E por isso nós vamos cantar.